Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero nesta manhã falar sobre os desafios de uma vida com Deus. Baseado no texto de Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono e as abas do seu manto enchiam o templo. Nesse contexto, irmãos, estar diante de Deus é um ato profundo de reverência, mas também de reflexão. Nós vemos que muitos de nós, quando somos confrontados com essa santidade e a majestade do Senhor, sentimos o peso da indignidade nossa. Ao mesmo tempo, a graça nos permite se aproximar-se. A graça de Deus nos permite se aproximar-se dele. Estar diante de Deus não é apenas um privilégio, mas também é um desafio, pois envolve mudanças externa e interna, uma transformação de vida. E existem vários exemplos para nós podermos ver. O desafio da reverência e temor. No próprio versículo que é o tema dessa mensagem, Isaías capítulo 6 e o versículo 1 ao 8, ele vai ver um exemplo na vida de Isaías. Quando Isaías tem a visão do Senhor no templo, ele reage com temor, reconhecimento de sua indignidade. E deixa eu só fechar aqui. E também ele se sente perdido diante da santidade de Deus na vida, da santidade de Deus na sua vida. E o desafio é, em uma sociedade que valoriza a proximidade, o acolhimento de Deus, é fácil cair nas tentações de ver Deus como alguém a nosso nível. Porém, Deus é santo e a sua presença é algo a ser temido e reverenciado. Devemos aprender isso, que devemos aprender a abordar Deus como devido respeito. Sabemos que Ele é o Criador, né? Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. A sua presença exige humildade, temor. A sua presença, chegar na presença de Deus não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Devemos ter o devido respeito e humildade diante disso. Deixa eu só tirar esse. Mas e o desafio é reconhecer a nossa condição. O desafio é conhecer nossas condições. Isaías disse: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Há uma reflexão para nós nisso, porque quando Isaías se encontra diante de Deus nessa condição, ele reconhece que ele é pecador, a sua vida pecaminosa. E não só dele, mas do povo também. A proximidade dele com a santidade divina revela o quão distante estamos da perfeição que é Deus. Mas o desafio estar diante de Deus nos leva a confrontar nossa verdadeira condição espiritual. Então não existe o Deusinho, não existe o Santinho, não existe o Jesusinho na terra. Nós estamos numa condição pecaminosa. Muitas das vezes nós se acostumamos
com um erro nosso, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Mas quando chegamos diante de Deus, não podemos ignorar essa necessidade de ser transformado por Deus. O desafio é reconhecer que somos pecadores, mas também abrir espaços para a mudança. Não adianta eu reconhecer que sou pecador, que sou miserável e não abrir espaço para uma mudança. A presença de Deus nos leva ao arrependimento. A presença de Deus nos leva ao arrependimento. E o desejo de ser transformado. Isso é um grande desafio, né? Estar diante de Deus nos leva a confrontar a verdadeira identidade que somos espiritual. E o desafio do chamado à purificação e ao perdão. O texto que está em Isaías capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim, 6 e o 7. Então os serafins voou até mim, trazendo nas suas mãos a brasa viva que tirava do altar, que tocou em minha boca e disse, vejo que isto tocou meus lábios, e a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. O processo da purificação. O serafim purifica Isaías com a brasa viva tirada do altar. Este ato nos mostra que, mesmo sendo pecadores, Deus oferece o perdão. A purificação através do seu sacrifício. Estar diante de Deus nos expõe à necessidade do perdão e a purificação. É o maior desafio, é aceitar esta purificação. O maior desafio da humanidade nosso é aceitar essa purificação que só Deus pode oferecer, só Deus pode fazer. Precisamos abrir mão da autossuficiência, abrir mão da sua autodependência, abrir mão que somos alguma coisa e se render à graça do Senhor, à graça divina. Quando nós se aproximamos diante de Deus, reconhecemos que Ele é o único capaz de purificar os nossos corações. O desafio é deixar de lado nossa resistência e aceitar a graça que nos transforma. O desafio é deixar de lado aquilo que eu acho que eu posso e aceitar a graça do Senhor. O desafio é aceitar a resistência que eu posso continuar com isso e abrir mão de tudo isso e abrir e aceitar a graça que nos transforma. E agora, o desafio de responder ao chamado de Deus. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, a voz do Senhor dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ser purificado, Isaías é desafiado a responder ao chamado de Deus. Não é suficiente apenas ser limpo. Não é suficiente o perdão. Também é necessário estar disposto a agir conforme a vontade de Deus. O maior desafio diante de Deus é ouvir o seu chamado. É estar disposto a obedecer. É estar disposto a andar na retidão. É estar disposto a viver a palavra. É estar disposto a viver o que Deus quer que nós viva. É estar disposto a trancar os ouvidos para muitas coisas e estar completo diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Estar diante de Deus deve resultar em uma resposta ativa, de total entrega à vontade do Senhor. O desafio não é apenas ser tocado por Deus, mas também responder com disposição e coragem. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou disposto, depois do teu perdão, depois da tua graça, depois da tua presença, eu estou disposto
a valorizar o meu chamado, a valorizar, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, o desafio em viver diante de Deus em todos os aspectos da vida. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: tudo que fizer, seja em palavras, seja em ações, sejam em tudo, faça em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus, ao Pai. O desafio não é terminar, não termina, o desafio, meu irmão, não termina com um momento específico de adoração ou encontro. O desafio de estar diante de Deus não é 9 horas quando disser o culto, agora é outra coisa. O desafio deve ser refletir em nossas vidas diárias. Estar diante de Deus não é só uma experiência pontual, uma experiência num culto, uma experiência de um culto avivado. A experiência com Deus é estar, essa vida deve se refletir em nossa vida diária. Estar diante de Deus é uma experiência que não deve ser pontual, mas é um estilo de vida que honra a Deus, que honra a sua presença em todas as coisas, em todos os momentos, não importa a hora, não importa o dia, não importa o culto, né? Valorize o desafio de estar na presença de Deus, não só momentaneamente, não só quando acontece algo extraordinário nos cultos ou quando tem uma festividade. Uma vida desafiadora diante do Senhor é viver diante do Senhor, é viver desafios todos os dias da semana, todos os dias. Ela não termina, ela continua, ela é constante, em constante adoração, em constante com Deus. Isso deve se refletir todos os dias das nossas vidas, todos os minutos das nossas vidas diante de Deus. O maior desafio, deixa eu lhe dizer, o maior desafio é viver com consciência que estamos sempre diante de Deus. A vida não deve ser separada entre momentos de adoração, momentos comuns. Cada ato nosso deve ser feito com consciência que estamos vivendo diante da santidade de Deus. Então, se você acha que viver uma vida de momento de adoração é só no culto, não. Tudo conforme fizeres, seja em palavras. O que você tem falado tem glorificado o nome de Jesus. As tuas ações têm glorificado o nome de Deus. O que tu faz tem glorificado o nome do Senhor. Não só no culto. É em tudo o que fizeres. Colossenses, guarda essa palavra. Colossenses 3:17. Em tudo o que fizeres, seja em palavras, seja em ações, faça em nome do Senhor Jesus. Se você acha que viver uma vida de adoração a Deus é só momentos, só culto, não. Você em palavras, você em ações, durante o dia, durante o mês, todos os dias da sua vida, todos os minutos, seja para adoração e louvor do nome do Senhor. E o que tu tem feito? O maior desafio é colocar isso nas nossas consciências, na tua consciência, que estamos sempre diante de Deus. Então, se conscientize que tudo que tu fala, que tudo que tu pensa, que todas as tuas ações, seja para glorificar o nome de Jesus. E temos feito isso? Será que temos feito isso? Como vivemos a nossa fé fora dos cultos e reuniões? Como vivemos a nossa vida fora dos cultos e fora das reuniões da igreja? Como honramos o nosso Deus em nosso trabalho? Como se relacionamos com as pessoas, as decisões diárias? O desafio de ter uma vida que reflita constantemente a presença de Deus é essa. Não só no culto, é todos os dias. Para mim está concluindo aqui os desafios de estar diante de Deus. Estar diante de Deus é um grande privilégio, mas também envolve, meu irmão,
envolve desafios profundos. É um desafio de reverência, reconhecimento da nossa condição, purificação, obediência e principalmente de viver com consciência da presença do Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Aonde ninguém está vendo, o Senhor está lá. Aonde ninguém está no meio, o Senhor vai estar lá. Vamos ser que nem Isaías, diante da grandeza de Deus, não apenas reconhecer sua necessidade do perdão, mas também responder o chamado que Deus tem e estarmos em prontidão. A grande pergunta nesta manhã é: você está disposto a enfrentar os desafios diante de Deus? A viver para Ele? Encerro nesta oportunidade orando a Deus e pedindo para Deus nos capacitar para viver diante dele com humildade, obediência e fé. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. E fique com essa palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Em tudo que fizeres, seja em palavras, seja em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando-lhe glória e graças ao Pai. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te livre das contendas, te livre das invejas, te livre da murmuração. Que o Senhor com brasa viva toque na tua língua para você falar coisas que agradam a Deus, para você ser bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, Deus seja glorificado na sua vida.